Fundo de Apoio à Cultura do DF. Logo da TV Apada ao centro. Um círculo branco onde duas mãos fazem o sinal da TV Apada em libras. Ele tomba para trás e se levanta após um toque de dedos, agora em azul e laranja. Olá, vocês da TV Apada. Mais uma vez nós estamos aqui com o apoio do FAC. Tudo bem com vocês? Hoje vai ter uma conversa maravilhosa, muito gostosa. Todo dia nós temos uma conversa gostosa, mas hoje é bem diferente. Então hoje nós vamos conversar com o Antônio José. Ele é muito famoso, ele é deficiente visual, ele é cordelista, ele é uma emoção em termos de arte, né? Então fale mais sobre você, Antônio. Eu sou Antônio José Ferreira, eu sou pernambucano, venho lá do sertão do Pernambuco. Eu estou aqui em Brasília desde 2010 trabalhando com políticas públicas para as pessoas com deficiência. Mas é importante dizer que eu sou deficiente visual praticamente do nascimento, né? Eu nasci cego de um olho, né? Cego total de um olho. Aos 5 anos, a minha família me levou para fazer uma cirurgia na capital. E nessa cirurgia, o médico cirurgiou o olho que eu enxergava, né? Eu era visão monocular até os 5 anos, e aí com esse erro médico ele estragou o olho que eu enxergava, e aí eu me tornei uma criança deficiente visual desde os 5 anos, só que com um detalhe, eu só entrei na escola com 12 anos, porque na minha cidade não tinha escola, ninguém sabia braille, nem o padre, nem o juiz, nem o delegado, nem o prefeito, ninguém sabia que o cego podia estudar, e aí com 12 anos é que a gente tomou essa informação, e eu me mudei para a capital para estudar. E aí não voltei mais a morar na minha cidade, eu passei a morar na capital e é lá que eu começo a minha vida. À mesa, Andréa Brito, Antônio José e Marcos de Brito. Uau! Que caminho interessante, né? Como seria isso, assim, você é uma pessoa com deficiência visual, mas também tem vários talentos enquanto artista. Você pode falar um pouco mais do seu talento enquanto artista? Então, lá na minha cidade, eu sou de uma cidade chamada São José do Egito, e na minha cidade a poesia é uma coisa muito importante. Então, lá é conhecida como a capital da poesia do Nordeste brasileiro, só que a poesia lá ensina as crianças desde a 3ª série, ela é matéria obrigatória no Fundamental 1. Então as crianças do 3º, do 4º e do 5º ano, eles aprendem na sala de aula, né, o que são as estrofes, a métrica, o que é um decassílabo, um setissílabo, uma sextilha. Então ele aprende toda a modalidade da poesia, né, principalmente da cantoria, que é um estilo de arte, né, a cantoria de viola. E aí eu cresci ouvindo, né, meu pai cantar em casa sozinho, improvisar, meus tios improvisar, recitar, e aí isso tá lá no sangue mesmo. Então quando eu me tornei adulto, que eu aprendi a escrever braille, aí eu já comecei a escrever minhas poesias, os cordéis, né? Mas assim, sempre de forma muito assim, muito amadora, né? Eu nunca fiz disso uma profissão. Eu sempre fui concursado, né? Concurso público, sou gestor de políticas públicas aqui em Brasília, já comecei a trabalhar com políticas públicas lá em Pernambuco, né, na prefeitura do Recife, depois no governo do estado, depois eu venho para cá. Mas a arte é uma coisa que sempre teve comigo, mas assim, de uma forma um pouco secundária, não como uma forma primária. Aí depois da pandemia, né, durante a pandemia, eu comecei a escrever, então eu fiz mais alguns cordéis, né, eu fiz um cordel chamado Gênios com Deficiência, que aí eu abordo Luiz Braille, eu abordo Eduardo E, aí eu abordo no cordel o Albert Einstein, né, Newton, Isaac Newton. Então eu vou abordando essas personalidades, né, o Aleijadinho lá de Minas Gerais. Então eu vou abordando essas pessoas, né, falando da sua arte. Então depois da pandemia eu me animei, escrevi um projeto para o SESC. Aí é quando eu começo a apresentar, né, no SESC. Eu também fiz no SESC
um show de humor, né, chamado Perrengues de PNS. Então eu conto coisas engraçadas que acontecem com pessoas com deficiência, né? Então, pessoas cegas com pessoas surdas, pessoas com deficiência física, pessoas, enfim, então várias passagens, assim, interações. Então também é uma forma que eu tive assim de expressar a arte, né? E também, né, durante a minha infância, quando eu conheci a Escola de Cegos em Recife, né, eu aprendi a tocar violão porque eles tinham a ideia que todas as pessoas cegas tinham que aprender música, né? Alguns deu certo, né? Comigo deu certo, com outros não deu certo. Mas assim, eu aprendi a tocar violão, então eu fiz 5 anos de teoria musical, né? 5 anos de prática. E aí eu toco um pouco de violão, eu canto também, enfim, então as minhas habilidades musicais também vêm daí. Essa questão da vivência artística, né? Você adora, elabora a sua arte, né? Isso é o estilo, é talento, é dom? Como é que você chama isso? Eu acho que eu levo jeito para escrever poesia, né? Então podia ser essa coisa que a gente poderia chamar de talento, né? Eu levo jeito para fazer declamações. Então, assim, a gente tem um pouco dessa vivência. Então, acho que tudo eu nasci num espaço propício a isso, eu aprendi como é que organiza, né, como é que você escreve, por exemplo, um cordel, né, os formatos de escritas, eu aprendi isso, né, tenho muita facilidade de rimar, então eu aprendi, né, a fazer. Então, assim, quando eu estive aqui em Brasília, no período lá de 2011 a 2016, eu tive a oportunidade de ficar como secretário nacional dos direitos das pessoas com deficiência. E eu tinha uma preocupação naquele período que era assim, era traduzir a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência numa linguagem mais simples, porque a legislação ela é uma linguagem muito árida. E aí nós fizemos a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência em literatura de cordel, e eu escrevi a apresentação toda da Convenção em poesia, né? Porque a Convenção era em cordel, eu escrevi a apresentação toda em poesia, né? E aí tem um trecho que eu vou até recitar, né, que diz o seguinte, né, falando da convenção, diz o seguinte: de forma bem explicada, já na convenção ecoa que limites e deficiência não estão mais na pessoa, foram para os ambientes, para as barreiras permanentes, vejam só que coisa boa. E agora essa pessoa, que de fato é diferente de você, diferente por ser gente, apenas quer, por direito, respeito, sem preconceito, que lhe tratem igualmente. Eu quis aqui, minha gente, de maneira bem direta, lhes falar da Convenção, a nossa lei mais completa. Parágrafo, artigo, inciso, conhecer bem é preciso, recomenda esse poeta. Então, um trecho, não é, lá da apresentação da Convenção que eu escrevi. E aí eu tenho mais outras coisas escritas, abordando também o tema da deficiência nesse contexto da arte. Eu fiquei curiosa. Música. A metodologia, como foi? Foi em Braille? Você teve acesso para desenvolver isso em Braille, aprender música? Sim, eu aprendi teoria musical, né? As pessoas que enxergam, elas leem a partitura que está composta, né? Que é o pentagrama, que é com as linhas, com os espaços. Cada linha, ela significa, né, uma oitava. As linhas, você tem as claves, né? A clave de sol, a clave de fá. Então isso é retratado em linhas, né? O pentagrama. No caso, as pessoas cegas também têm uma metodologia própria de aprendizagem da música em Braille. Chama-se musicografia Braille. É um método todo diferente. Então, nós não temos as linhas, nós temos sinais que representam as linhas, sinais que representam as notas. E eu fiz todo o período, né? Eu fiz 5 anos, como eu falei para vocês já, eu fiz
né, estudando teoria musical e música prática, né, a partir da teoria que a gente aprende, depois a música prática. Agora, o que é muito desafiador para os cegos é que nós não conseguimos tocar lendo, porque quem enxerga coloca a partitura na frente, né, coloca aqui e vai lendo, e vai tocando, e vai executando. No nosso caso não, nós temos que pegar a partitura, memorizar a partitura todinha e depois executar, porque a gente lê com as mãos e toca com as mãos. Então não tem jeito, então tem que ler a partitura, memorizar todos os acordes, toda a harmonia, toda a melodia e depois executar com o instrumento. Isso é muito mais trabalhoso, é muito mais custoso, mas é vantajoso porque aí a gente aprende, aí pode jogar a partitura fora, já aprendeu, né? Já aprendeu a música, né? A execução. Aí tem execuções muito longas, né? Então você pega uma peça de Beethoven, você pega uma peça de Bach, né? Então são vários movimentos, aí isso é bem trabalhoso, mas assim, é possível, né? Então eu aprendi por aí. Hoje eu já não uso mais partitura, assim, hoje eu pego o violão, pego uma música, eu quero aprender essa música aqui, aí eu tiro de ouvido, né? Eu conheço os acordes, então vou tirando ali os acordes e aprendendo a letra. E aí tá certo. Andréia entrevista Antônio e Marcos traduz. O que você imagina, assim, de ideia para a vida das pessoas com deficiência, para o futuro melhor na acessibilidade? Eu acho que a gente tem que ir construindo. A acessibilidade é um conceito que está em plena evolução. A gente precisa envolver mais a sociedade. Todo mundo diz que gosta do assunto, poucas pessoas sabem sobre esse assunto. Eu acho que a invisibilidade é uma coisa que acompanha a gente, pessoa com deficiência. Nós ficamos muito tempo separados da sociedade, muito tempo marginalizados, surdos só conversa com surdo, cegos estavam em escola de cegos, né? Então assim, acaba que as pessoas com deficiência ficavam separadas. Tanto é que a gente muitas vezes pergunta assim: com quantas pessoas com deficiência você estudou na sua infância? Tem gente que não estudou com nenhuma, mas elas sempre existiram, sempre tiveram aí. Mas qual é a questão? É que as pessoas com deficiência estavam separadas. E hoje a sociedade não conhece a gente, não sabe o que a gente faz, não sabe o que a gente é possível promover, produzir. Então eu acho que com essa construção agora que nós estamos saindo do casulo, que a gente tem instrumentos como a internet, a TV Apada. A TV Apada é um instrumento desse, né? Que mostra para a sociedade a capacidade da Andréia, a capacidade do Antônio, do William, do Marco, da equipe toda, né? Então assim, a partir daí a gente vai construindo, né? Nossos filhos já estudam com crianças com deficiência, já convivem. Então, no futuro, as pessoas saberão mais sobre as pessoas com deficiência, o conceito de acessibilidade será mais difundido e nós vamos ter um mundo melhor, porque a acessibilidade é bom para todo mundo, né? Um mundo acessível é bom para todo mundo, para todas as pessoas. Estão no estúdio com fundo preto e ao centro uma mesa retangular. Eu queria saber, em relação à acessibilidade artística, aonde você acha que a gente consegue encontrar referências de modelo melhor a ser aplicado e modelo que não foi tão bom aplicado? Eu sei pouco sobre isso. Eu acho que a gente aqui no Brasil, nós já estamos inserindo a acessibilidade de forma bem interessante no contexto cultural. Acho que se você for pensar, né, você que está me assistindo aí, né, estou falando aqui acredito que a maioria dos telespectadores são pessoas surdas, né? Então pensa aí, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, você ia a muitos espetáculos que não tinha interpretação em Libras, né? Hoje eu estou com 52 anos. A primeira vez que eu assisti um filme com audiodescrição foi há 14 anos atrás, então não faz muito tempo assim. Mas hoje, com a Lei Rouanet, com a Lei Paulo Gustavo, com as legislações que exigem
que tenha acessibilidade nos projetos, então a gente já começa a ter mais acesso. É impossível um cego assistir um espetáculo de dança se não tiver audiodescrição. Eu mesmo nem vou. Para ouvir música eu escuto em casa, né? Mas se tem audiodescrição, aí já fica muito mais fácil. Então eu acho que nós estamos caminhando nesse sentido. O que falta agora, na minha avaliação, é as pessoas com deficiência se empoderarem disso. Porque muitas vezes os espetáculos têm acessibilidade e as pessoas com deficiência não estão lá. Ou porque não sabem, ou porque não valorizam. Então a gente precisa tomar conhecimento e valorizar, que é para também estimular os produtores a disponibilizar a descrição, libras, disponibilizar os recursos de acessibilidade. Acima da mesa, ao fundo, há uma TV grande onde alternam as logos APADA, Nômades, Colab, Teus Sinais e Estúdio Formigueiro. Sobre a mesa há alguns objetos. Eu estava pensando aqui sobre... Só um instante. Andréia faz sinal com as mãos pedindo para esperar. Em relação ao seu trabalho, em relação à acessibilidade, você acha que existe um desestímulo? Você acha como é que a gente pode mostrar um caminho para chegar melhor nesse lugar? Por exemplo, a música... Ana Vitória, a música de Ana Vitória. A música da Ana Vitória. Na frase lá, que não sei diferenciar você de mim. Você acha que essa questão da equidade, se você tiver acessibilidade, você vai atingir uma equidade? Quando é que a gente vai chegar a essa equidade, de fato, ou está muito longe ainda disso acontecer? Eu acho que a acessibilidade é uma ferramenta para a equidade, né? O que é equidade? É nós termos direitos equânimes, direitos iguais, né? Então é aquela coisa de você respeitar o outro, você garantir que aquilo que falta no outro seja superado, né, pelas ferramentas de acessibilidade, é garantir oportunidade para todas as pessoas, direitos iguais. Então a acessibilidade é um caminho para a equidade. Eu acho que a gente vai chegar ainda nesse ponto, só não sei dizer quanto tempo isso vai demorar, mas assim, a gente está caminhando para isso. Esse caminho não é um caminho fácil, é um caminho tortuoso, é um caminho difícil. Eu acho que as pessoas com deficiência também precisam se entender enquanto pessoa com deficiência. Acho que isso também é uma coisa que precisa evoluir. Mas assim, nós vamos chegar, né? Já foi muito pior. Hoje já está um pouco melhor. Pode melhorar? Sempre pode melhorar, mas está caminhando. Na mesa há também um enfeite na forma de um gato amarelo. Um copo com canetas e 2 canecas, uma na cor rosa e outra branca. Então eu não consegui realmente diferenciar você de mim, né? Então, você enquanto gestor, Antônio, como é que você vê essa questão do que está acontecendo hoje nas apresentações dos espetáculos? Você acha que as pessoas não conseguem se diferenciar um do outro quando você está no espetáculo, seja como artista, seja como telespectador? Você acha que a gente está nesse caminho muito próximo? Você consegue perceber isso? Sim, é isso que eu digo, né? Acho que se a gente tem as ferramentas da acessibilidade, hoje eu consigo assistir uma apresentação cultural, não é? Acredito que com muito mais condições de usufruir dessa produção cultural, se eu tenho as ferramentas de acessibilidade, né? Se eu tenho essas ferramentas que a gente já falou. Agora, enquanto artista, eu acho que a gente ainda precisa avançar um pouco mais. Enquanto artista, eu acho que a gente tem dificuldades ainda em garantir estar nos mesmos espaços dos artistas que não têm deficiências aparentes. Eu acho que esse é um desafio. A gente precisava que os editais garantissem cotas, porque se não fosse cotas a gente não chega lá. Então a gente precisava que tivesse mais espaços para a produção, para que a pessoa com deficiência pudesse aparecer como protagonista e não só como consumidor desta arte. Como consumidor, eu acho que nós estamos bem. Agora, como protagonistas, eu acho que ainda precisa avançar muito mais, né? O FAC, agora aqui do DF, ele saiu
é que ele regrediu bastante em relação ao do ano passado, né, do ponto de vista da acessibilidade e da presença, da garantia dos profissionais com deficiência na produção, na apresentação, né, e na entrega, né, da sua produção artística. Então eu estou mostrando um pouquinho a questão da dificuldade de saber se eu olho para você, se eu olho para o intérprete, se eu olho para a câmera. A gente precisa explicar, inclusive, para as pessoas sobre essas dificuldades de como se comportar, né? Eu acredito que a informação da TV Apada está aqui também em fazer, inclusive, essa audiodescrição para você, para saber como é esse comportamento seu, das pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão assistindo. O que você me diz a respeito disso, de como instruir as pessoas, de como se comportar diante das pessoas com deficiência? Costumo dizer o seguinte: me trate como pessoa, né? Se você quer dialogar comigo, fale comigo, não fale com quem está comigo. Se você quer me entregar alguma coisa, põe na minha mão. Se você quer me mostrar alguma coisa, né, se dirija, coloque, me permita acessar com a minha mão, porque eu enxergo com as mãos, né? Então, a gente precisa dizer isso às pessoas, a gente precisa dialogar com as pessoas. É muito comum nós, né, pelo menos assim, eu falo da minha experiência enquanto pessoa cega, de ir no restaurante, né, e o garçom perguntar para o meu amigo, né, qual é o refrigerante que ele quer beber, né? Ele quer água ou quer refrigerante? E aí eu ensino as pessoas que estão comigo a dizer para o garçom: pergunte a ele. Ele é cego, mas ele fala, né? Então acho que a gente precisa dizer às pessoas: isso é um exercício cansativo. É verdade, a gente tem que estar o tempo todo letrando. Isso chama-se letramento. O tempo todo letrando, o tempo todo ensinando. Mas é assim mesmo. Se não formos nós, quem serão as pessoas que vão ensinar sobre isso, né? E este ensinamento, esse letramento, é o que faz a gente combater o capacitismo, né? O capacitismo, que é o preconceito por razão de deficiência, o preconceito que as pessoas têm, né? Nós só vamos combatê-lo ensinando as pessoas como conviver com a gente. Você sabia, André, que as pessoas muitas vezes chegam para mim falando bem alto, e eu falo para elas assim: pode falar baixinho, eu sou cego, eu não sou surdo. E mesmo se eu fosse surdo, eu não ia lhe ouvir. Você está gritando, né? Então, isso acontece. Então, assim, aí desculpa. Às vezes não é maldade, é porque as pessoas não sabem. É aquilo que eu falei, nós ficamos muito distantes das pessoas. Muito distantes. As pessoas não conviveram com a gente, não passearam com a gente, não viajaram com a gente, não namoraram com a gente, não dançaram com a gente. Então não sabe nada sobre nós. Então, por isso que tem esses comportamentos diferentes. Tem pessoas... Outro dia eu fui pegar um táxi, o motorista queria me colocar no colo, né? Não, calma, moço, eu caminho e tal, né? Desembarquei no avião, outro dia foram com a cadeira de rodas me buscar. A moça queria: você não quer sentar na cadeira? É melhor para o senhor. Eu disse: não, quem sabe o que é melhor para mim sou eu, né, a senhora, né? Mas não era bom o senhor ir sentado? Não, eu caminho, não preciso ir sentado na cadeira de rodas. Cadeira de rodas é para quem precisa da cadeira de rodas, né? Então, assim, as pessoas não sabem conviver com a gente, então precisa ensinar isso para elas. Obrigada. Muito obrigado, Antônio. Pra gente conversar mais. É preciso vir sempre aqui na TV Apada. Hoje eu fiquei um pouco meio sem saber como lidar, mas é fantástico ouvir você, Antônio. Muito bem. Fale o que você... Pode desenvolver esse assunto se você quiser, Antônio. A Andréia está aí, mas eu vou fazer a sinalização para ela. Eu queria que você deixasse um recado na TV Apada para conhecer mais do seu trabalho. Sua cultura, sua arte. Tá bom. Como o seu trabalho de gestor. Né? Vamos vir aqui outro dia, né? Fazer uma conversa, né, na TV ou numa conversa na própria associação, né? Eu acho, sabe, André, que as pessoas surdas precisam se aproximar mais das políticas públicas, precisam saber mais,
que é que o governo faz, né, os seus direitos, né, fazer uma discussão mais aberta. Eu acho que as pessoas surdas, eu vou botar a mão agora no vespeiro. Antônio Cutuca Eu Marcos. acho que as pessoas surdas ainda estão muito só naquela tecla. Escola bilíngue, escola bilíngue, escola bilíngue. Escola bilíngue é importante, mas não é só escola bilíngue, né? Tem muitas outras coisas que as pessoas surdas precisam conquistar, né? Claro, tudo passa pela educação, né? Mas como é que está sendo o atendimento das mulheres surdas no SUS, por exemplo? Tem Libras lá para atender as mulheres surdas, né? Para fazer os seus exames, né? Ou ela ainda tem que levar, né, uma pessoa com ela, uma parenta, uma prima, uma tia, que sabe Libras, né? Então, assim, a gente precisa aproximar mais, a comunidade surda precisa se empoderar mais dos seus direitos, né? E eu acho que já avançou muito, a Libras hoje é bem reconhecida, né? Os governos hoje já estão promovendo bastante ações com Libras, as centrais de Libras, centrais de intérpretes, né? Disponibilizando os serviços de Libras, os projetos com Libras. Ok, já está bem difundido, agora vamos trabalhar outras questões também, né? Sem largar o apoio, a necessidade da Libras, mas trabalhar outras questões. Eu acho que a gente precisava um dia fazer esse debate, né? Dialogar mais com a comunidade e a comunidade surda também se aproximar mais de quem faz gestões governamentais. Agora eu vou tomar liberdade de intérprete aqui de fazer uma pergunta, Antônio. Nós estávamos conversando a respeito da formação dos profissionais de acessibilidade, né? E onde é que está a lacuna? Porque os editais, né, a gente observa muito que tem nos editais a obrigatoriedade da acessibilidade. Mas essa acessibilidade ela ainda está muito vaga, né? Quem é que faz a avaliação disso? As pessoas com deficiência. Você estava falando que vai no espetáculo e tem acessibilidade, mas a gente percebe que existem profissionais e profissionais. E o pessoal, os produtores, as empresas, não querem nem saber se o profissional está atendendo ou não. Ele simplesmente está cumprindo a lei. Então, como é que a gente faz para a gente cobrar uma qualidade? Porque as pessoas com deficiência, como a gente falou, da equidade, ela tem direito também a uma qualidade dessa produção cultural. Como é que a gente cobra isso? Eu acho que a gente precisava, sabe, Willi? Eu acho que assim, essa tarefa está com o governo, Marco, está com o governo, que é regulamentar essas profissões. Eu lhe perguntaria, né? Um médico não pode exercer sua profissão se ele não for uma pessoa certificada pela universidade e reconhecida pelo seu conselho de classe, né? Um psicólogo não pode trabalhar se ele não tiver o número, né, do Conselho Federal de Psicologia. Então a gente precisava também, não é assim, organizar, regulamentar para que a gente tivesse uma instituição certificadora da audiodescrição, né, do intérprete de Libras. E essa certificação não é só a certificação do curso, mas a certificação de um órgão que desse a ele esse reconhecimento. Um advogado não pode nem entra no fórum para defender alguma causa se ele não tiver a carteirinha da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então a gente precisa ter, é necessário ter, né, esses órgãos de conselho, órgãos de classe, né, que pudesse certificar esses profissionais. Então, no dia que a gente conseguir fazer isso, aí nós vamos ter as coisas mais organizadas. Eu estava outro dia, vou contar esse exemplo aqui, num estado aqui do Nordeste, que eu não vou falar o nome, né, que um autodescritor, né, estava cobrando. Gente, parece mentira, mas não é. Ele cobrou 40 mil reais. 40 mil reais para fazer a autodescrição de 2 dias de evento, né? Então, assim, um absurdo. Tem intérprete de Libras aí que cobra 60 reais por hora. Barato demais, eu acho, né? 60 reais. Não está justo isso, porque quando ele cobra 60 reais, ele desvaloriza o intérprete que cobra 100 reais, 150, 200 reais a hora, né? Então, assim, tem que ter uma regulamentação disso, né? Não só dos valores que são cobrados pelos serviços,
mas da qualidade, alguém que certifica a qualidade do trabalho desses profissionais, né? Então, acho que é por aí. Mas eu acho que nós estamos caminhando, tem um projeto de lei na Câmara já trabalhando isso. Então, vamos ver se a gente consegue avançar. Mas as categorias precisam se unir também, né? Precisam se unir, sindicalizar, criar as suas associações e lutar também por isso. Maravilha, tô gostando muito desse assunto, tô gostando de me meter. Ô Antônio, me diz uma coisa. Quem é que está interpretando você? Não, eu tô fazendo um português sinalizado aqui. Tô fazendo um português sinalizado para poder falar aqui, porque eu tô empolgado. Então, o Viver Sem Limite novo, no caso 2, né? A gente não sabe exatamente se é Viver Sem Limite 2 ou Novo Viver Sem Limite. Novo assim. Viver Sem Limite, então tá. O Ministério dos Direitos Humanos, né? E aonde você está lá com as pessoas da diretoria institucional, né? Interinstitucional, você acaba transitando com todos os outros ministérios. Né? E como é que é esse trânsito com o Ministério da Cultura? Você já teve alguma experiência com o Ministério da Cultura, né? Que a gente assim, porque lá nós temos inclusive um surdo que também já foi entrevistado aqui, que é o Valdo, né? E ele está fazendo um trabalho também voltado para a acessibilidade. Então, existe algum link já de vocês firmado no Ministério da Cultura, juntamente com o seu trabalho, pensando no Viver Sem Limite 2, e se já tem alguma coisa pensando também nessa qualidade do serviço a ser apresentado? Então, a gente está com o Ministério da Cultura no Viver Sem Limite. Nós estamos fazendo formação de acessibilidade cultural, né? Cursos de acessibilidade, técnicos de acessibilidade cultural. É uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente está organizando os pontões de cultura acessíveis, mas assim, as ações, tem diversas ações, né, no plano de Viver Sem Limite, mas as ações do Ministério da Cultura estão tendo um grande atraso. Está bem atrasado, inclusive essa semana nós vamos ter uma reunião com eles, para ver se eles aceleram as entregas que estão planejadas no novo Viver Sem Limite. Eles já conseguiram entregar o prêmio Sérgio Mamberti, que foi um prêmio interessante para a cultura acessível, mas assim, ainda tem outras ações que precisam avançar. Nós avançamos um pouco com a Cine, com o aplicativo de audiodescrição dos filmes, mas a gente ainda tem que aprimorar algumas questões, né? Eu não sei se vocês sabem, o Ministério da Cultura disponibiliza um aplicativo chamado Vem Cá, e este aplicativo ele informa as ações, as atividades culturais que existem na cidade com acessibilidade. Então, aqui em Brasília, eles já estão colocando, então se tem uma atividade que tem acessibilidade, eles colocam no aplicativo, para que as pessoas com deficiência acessem e digam assim: hoje eu quero assistir um espetáculo de dança com audiodescrição. Então, se lá tiver um espetáculo de dança com audiodescrição, eu vou saber e vou lá, né? Então, isso é uma ação do Viver Sem Limite, mas tem muitas outras ações do Ministério da Cultura que estão com atraso e nós estamos trabalhando com eles para avançar. Uau, que maravilha! Não sabia a respeito desse aplicativo. Muito bom. Depois você baixa ele. Vem cá. Vem cá. Então, ó, vocês aí também, vem cá. Ainda dá para saber a gente diferenciar porque você de mim, porque provavelmente se é uma pessoa que não tem deficiência, provavelmente não vai colocar esse aplicativo porque não vai precisar. Então, as pessoas com deficiência ainda estão precisando utilizar algum mecanismo para poder saber disso. Mas isso já é um avanço, né, Antônio? Porque antigamente não tinha nada. Você ia descobrir se tinha acessibilidade ou não depois que estava dentro do... Lá na hora. Lá na hora. Hoje em dia você consegue descobrir antes. E quem sabe no futuro a gente pode contar que todos vão ter já, você não precisa consultar nada porque já é respeito à legislação. E aí eu volto àquela questão das produções. Já que você falou de curso de formação, né, não teria um curso de formação, o MEC no AVA, MEC... já tem esses cursos de formação de profissionais, de professores,
né? Em uma quantidade bem interessante. Não teria, de repente, o interesse de formar com o Ministério da Cultura uma formação, cursos de formação para essas equipes produtoras de como fazer acessibilidade? Porque a gente percebe muito também dessas equipes que elas não sabem como fazer acessibilidade. Então elas põem qualquer coisa porque você vai falar em audiodescrição, eles ligam para a PADA perguntando se tem intérprete para fazer audiodescrição. Aí fala assim, não, mas a audiodescrição é uma acessibilidade para cegos e aqui é uma instituição para surdos. Aí fala assim, mas qual a diferença? Né? Não, no caso, eu preciso de fazer uma transcrição em Libras para cegos. Eu falei assim, não, mas Libras não é para cego, Libras é para os surdos. E aí falta muita informação. Não seria o caso de repente fazer um curso de formação e meio que dar um selo para essa produtora que tem esse curso executado, Antônio? Seria possível isso? O selo, eu acho que é uma coisa a se construir. Agora, o curso já tem. É isso que eu estou falando. O Ministério da Cultura já faz, através da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, com a professora Patrícia Dornelles. Eles estão com a meta agora de capacitar um montão de pessoas. Eu não saberia dizer aí quantas, mas acho que 5 mil, 10 mil, né? Eles estão em todas as regiões do Brasil, estão lá no Nordeste com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Sudeste com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no Centro-Oeste eu não sei dizer se é com a UNB ou se é com com o pessoal de Campo Grande, acho que é Mato Grosso do Sul, lá de Dourados, enfim, eles estão no Brasil inteiro fazendo. Eu acho que a gente precisa divulgar mais essas ações, né? Divulgar mais. Mas, assim, você conhece um cara chamado Mano W? Eu acho que ele tem o contato da Patrícia. Conhece? Então. Você não fez, William, esse curso? Eu trabalhei na equipe. Na equipe, né? Do curso de formação. Pois é, eu já não sei se mais entrevista você aqui no DF. É tudo, aqui é um bate-papo, por isso que eu já me intrometi. E a gente tá filmando tudo e a gente vai colocar isso no tudo. DF, a Núbia formou no curso. No curso, né? Núbia Laisman. Que é surda, né? Ela fez também esse curso. Depois põe o Marco, que eu acho que ele está interessado. E ele precisa fazer. Eu sempre estou interessado e eu sempre preciso, porque aprender não para nunca, né? A gente está sempre aprendendo. Então, Antônio, como a André já falou, foi um prazer muito grande. A gente poderia conversar muito mais, desmembrar muito mais. Mas se eu tivesse... É que acabou que eu não me programei. Poderia ter trazido o violão aqui para a gente fazer uma... Né? Mas ia ser bom umas demais. músicas aqui traduzidas em Libras. Eu não sei se você sabe, Antônio, mas a Andréia, que está lhe entrevistando, ela é a vocalista da banda Sudodum. Ah, é? Então, música, a arte dela também está dentro dessa pessoa. Nós estamos aqui no meio de artistas músicos, inclusive. Sudodum já é famosa no Brasil inteiro. Pois é. Teve na nossa conferência. Sudodum mesmo. Teve Você conhecia, né? Você já conhecia? Sim, já na conferência. O Sudodum apresentou lá. A conferência. Tá todo mundo aqui já muito famoso. Então, gente, obrigado, Andréia. Diz obrigado, Antônio. Pode falar do jeito como você quiser. Agradece. Obrigado. Opa, obrigada. Ela tá te dando a mão, Antônio. Obrigada, viu? Obrigado. Pode sempre. Tá bom. Volta mais vezes. Valeu. Lembrando, TV Apada, FAC. Mas o que? Um projeto da TV Apada, com apoio do FAC. Gente, hoje estou muito... Você está... Assim, é porque a gente está mexendo muito com o sensorial, com o auditivo, com o visual, com o movimento. É tudo... É sinestésico hoje a entrevista. Foi uma entrevista diferente hoje. Isso mesmo, um apoio do FAC. E aí, vamos lá, TV Apada, assista, curta, se inscreva e divulgue. Antônio José tá na área. É isso aí. Valeu. Grande abraço, muito obrigado, meu querido. Curtou? O logo da TV Apada. Antônio José é um homem de pele clara, cabelos curtos e grisalhos, bochechas grandes e queixo bem marcado. Ele usa óculos escuros, com carne cinza, com um bottom com símbolo universal de acessibilidade.
Camisa vermelha claro e gravata vermelho escuro. Andréa é uma mulher de pele clara, cabelos curtos e lisos, nariz e queixos finos, sobretudo com listas largas, coloridas, sobre uma blusa preta de gola alta e calça jeans azul. Marcos de Brito é um homem, rosto oval, cabelos curtos e grisalhos. Cavanhaque também grisalho, usa óculos de grau e uma camiseta polo azul claro.